Bom dia, meus alunos do CESP Kids, turma 15 de robótica. Estão preparados para a aula de hoje? Olha só, pessoal, na aula passada, o tio deixou algumas práticas no simulador. Será que a gente conseguiu montar? Papai, mamãe, será que a gente fez o cadastro dos nossos alunos, nossos filhos? Olha só, na aula de hoje, nós vamos fazer a continuação do conteúdo dos livros. Então, pega a coleguinha o seu livro, coloca aí do lado, mamãe e papai, pega o livro do seu filho e coloque do lado para que a gente possa continuar com o nosso conteúdo. E na segunda parte da aula, nós vamos para a nossa prática. Mas o tio ele vai justamente relembrar como é feito o cadastro. E aí, vocês querem construir um robô? Vocês querem saber como é que eles funcionam? Vem comigo! Olha só, pessoal, como a gente estava dizendo, na aula passada nós começamos a montar o nosso primeiro circuito. Nós pegamos uma bateria e conectamos ao LED. Nós formamos um circuito elétrico. Então, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a eletrônica. E aí eu pergunto, será que nós conseguimos identificar tudo aquilo que é eletrônico do nosso meio? Você, coleguinha, quando olha para o lado, acorda no seu quarto, vai na sala, vai na cozinha, será que você consegue identificar coisas, equipamentos que são eletrônicos? Então, se nós pensarmos, eu quero que você comece a analisar, olha para tudo que está ao seu redor, para um pouquinho e vê. Será que o seu computador ele é eletrônico? Será que o seu videogame ele é eletrônico? A televisão, o ar-condicionado? Bem, essas respostas nós vamos descobrir hoje na aula. Bem, no capítulo 3, nós vamos entender que a eletrônica faz parte de nossas vidas, ou seja, que ela está presente em todos os lugares. A pergunta é, aonde encontramos a eletrônica? Aonde ela está presente? Será que ela está restrita só naqueles laboratórios que faz a construção de equipamentos eletrônicos? Será que ela está só localizada naqueles locais profissionais? Vamos responder. Quando você lembra, quando se vem em mente o conceito de eletrônica, será que é só aquela música dançante? Não. A eletrônica é muito mais do que isso. Será que a eletrônica é só aquilo que a gente vê naquela indústria pesada para a construção de carros, de aeronaves? Será que a eletrônica só está presente nessa área? Vamos lá, pessoal. Olha só, aqui é a construção de um circuito muito minucioso, muito preciso, de alta tecnologia. Será que a eletrônica está presente só aí também? Vamos pensar. Gente, a resposta é: ela está presente em todos esses lugares, mas ela está presente em outros que a gente às vezes pensa que não tem. Aonde, pessoal? Se vocês verem, todos esses equipamentos, quais são? Venham comigo e tente identificar cada um deles. Olha só, esse daqui qual é? Que equipamento é esse? Isso, um tablet. Será que o tablet ele é eletrônico? E se é, por que é eletrônico? Vamos aqui pensar com o tio, olha só. Eletrônico vem de eletricidade. Muito bem. Então, o tablet, ele usa a eletricidade para produzir o quê? Várias ações. Vídeos, que é a imagem, sons, que é o efeito sonoro. Então, existem várias ações que a energia é trabalhada para ter uma finalidade. Olha esse outro aqui, ó. Alguém sabe que equipamento eletrônico é esse? Vamos pensar. Esse daqui parece o quê? Ele tem aquelas hélicezinhas. Ele vai sobrevoando. É um drone. Muito bem. Tenho certeza que você acertou. Então, olha só. O drone. Como é que funciona o drone? Ele trabalha com motores. Os motores. E ele vai justamente sobrevoar para um local controlado por um controle. Ou seja, esse controle vai estabelecer a comunicação para os motores. Eu pergunto, qual é a fonte que vai gerar a força dele? A energia elétrica. Então, como é que acontece? Nós estamos controlando a energia elétrica para que ela possa acionar os motores. Veja que diferente do tablet, o tablet que está justamente aqui em cima, ó, ele transforma energia elétrica
em luz. Já o drone, ele transforma energia elétrica em movimento. Tá vendo aí como você é muito esperto? Assim como eu tenho vários equipamentos do nosso dia a dia. Esse daqui é um celular. Aqui é o que, pessoal? Isso, um computador do tipo notebook, aquele computador portátil. Aqui o que que é? Sabe aqueles óculos que você consegue visualizar uma imagem e assistir filmes, séries através deles? Bem, ele também tem eletrônica. Aqui é uma televisão, um controle ó, de videogame. Aqui no caso é o e-book. Eu tenho outros tipos de tablets, eu tenho óculos, eu tenho desktops, eu tenho fone de ouvido, eu tenho smartwatches, que são relógios interativos, eu tenho máquinas digitais, aquela de tirar foto, aquele selfie, sabe? Pá! Então, galerinha, observa que a eletrônica está presente em todos esses e muito mais eletrônicos, em muito mais equipamentos. Então, se nós observarmos, nós estamos com a eletrônica no nosso dia a dia e ela veio para nos facilitar. Mas, tio, agora eu tenho uma pergunta. A gente não está estudando a robótica? Por que eu estou estudando a eletrônica? Bem, essa é uma grande pergunta. Por quê? Nós temos que saber a relação. Deixa eu aqui só baixar um pouquinho. Ó. Eu tenho que saber a relação entre. Olha só, deixa eu voltar aqui. A relação entre a eletrônica e a robótica. O que a eletrônica tem a ver com a robótica? Vem comigo, olha só. Galerinha, quando eu tenho a robótica, eu preciso utilizar a energia, que é a fonte que vai gerar força para o robô acontecer. Só que o que acontece? A eletricidade é o ramo que controla essa energia. Então, os robôs, elas utilizam a eletrônica para que a eletrônica possa controlar a energia para que o robô possa funcionar. Então, veja, a robótica precisa da eletrônica. Como é que isso acontece? A robótica, a eletrônica, ela vai fazer a ponte, ela vai fazer a ligação entre, de um lado, a energia e do outro, a robótica. Vamos ver aqui. Eu tenho um robô. O corpo do robô, a estrutura do robô precisa funcionar. Mas para ela poder funcionar, ele vai utilizar o quê? Uma fonte de energia, que é do tipo da eletricidade. E a eletrônica vai fazer essa ponte. Entenderam, galerinha? Por que nós estamos estudando a eletrônica para poder montar os nossos robôs? Bem, agora nós temos que imaginar. A eletrônica está presente em equipamentos que nós já vimos, como tablets, televisores, games portáteis, micro-ondas, sinalização semafórica, assim como equipamentos musicais, aquela guitarra para a gente poder tocar altas músicas. Então, galera, olha só, todos esses equipamentos fazem parte do nosso dia a dia. E todos eles usam energia do tipo elétrica. Energia elétrica. Repete contigo. Energia elétrica. Isso. Então, a energia elétrica é a energia que vai mover todos esses equipamentos. Aí a gente pergunta, onde é que estão esses equipamentos? Nas escolas. Então, onde é que nós conseguimos identificar equipamentos que utilizam energia elétrica na escola? Será que quando a gente entra na catraca, ou seja, aquele local que vai justamente nós passarmos o cartão ou a digital e ela fazer a liberação da nossa passagem e entrada na escola? Veja que esse equipamento, ele utiliza a eletricidade para se comunicar e poder fazer a liberação da passagem de você, aluno, para a nossa escola. Mas também a eletrônica está presente aonde? Nos computadores. Quando nós estamos assistindo uma aula, obviamente, numa aula que utiliza computador, esse equipamento também utiliza a eletrônica. Então, veja, a eletrônica está presente nas escolas. Mas será que a eletrônica só está presente nas escolas? Ela está presente além em outros locais. Que seriam esses? Na construção civil, ou seja, nos trabalhos do papai, da mamãe, do titio, da titia, ou seja, na construção civil, que é feita para poder construir casas, prédios, a gente utiliza a eletrônica. Por exemplo, imagine esse equipamento. Que equipamento é esse? Uma retroescavadeira.
que essa retroescavadeira, ela utiliza, além de combustível, obviamente para poder funcionar os motores, mas os motores, eles vão gerar dentro deles outro tipo de energia, que é elétrica, e funcionar os outros equipamentos. Agora, se essa retroescavadeira é grande, e essa daqui? Nossa, essa daqui é gigante. Olha o tamanho das pessoas em relação a toda a estrutura. Será que ela, para poder se mover, será que ela, para poder acontecer o que ela precisa, ela utiliza de energia? Pode ter certeza que sim, galerinha. Ou seja, essa estrutura, para poder acontecer, se mover, essa grande pá que está bem aqui na frente, ela precisa de energia elétrica. Ou seja, a eletrônica está presente também nos trabalhos, na área, por exemplo, da construção civil. Será que ela está presente em outro ambiente, como, por exemplo, a indústria? Quando a gente pensa em indústria, olha só, o que você está usando? A sua roupa. Geralmente ela é feita numa máquina que ela vai costurar todo o tecido. Essa máquina pode ser uma máquina individual ou pode ser uma máquina, olha só, nossa, olha o tanto. Aqui eu tenho justamente várias máquinas enfileiradas, uma atrás da outra, podendo ter uma mega estrutura, uma estrutura gigante, para poder justamente confeccionar e produzir muitas camisas, muitas roupas. Olha lá, pensa comigo. Será que esse equipamento ele tem eletrônica? Eu acho que isso, eu acho que sim, não, tenho certeza que tem. Por quê? Porque para o seu funcionamento, ela vai utilizar uma força, essa força ela vem da energia do tipo elétrica para poder fazer o funcionamento de todos os componentes. Lembre que na aula passada nós começamos a falar de alguns componentes, feito LEDs, jumpers, resistores, capacitores, transistores, baterias. Então, todos esses componentes estão dentro das máquinas e eles vão justamente se comunicar para a energia passar por todos eles. Então, galerinha, aqui o último ambiente. Será que na medicina, na saúde, nós temos equipamentos eletrônicos? Bem, vamos pensar nesse. Que equipamento é esse? Estetoscópio. Estetoscópio. Mas, tio, para que eu utilizo o estetoscópio? Isso daqui, pessoal, ele serve para que nós possamos medir a pressão e sentir o batimento cardíaco, ou seja, aquilo que os médicos, os profissionais da saúde, colocam justamente aqui nos ouvidos e eles, através desse tipo de lupa, eles vão poder sentir, ó, tutu, 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 o batimento cardíaco e poder também medir a nossa pressão. Então, será que esses equipamentos todos utilizam? Tem equipamentos que não, mas e esse daqui, pessoal? Aqui, pessoal, é um equipamento que faz um exame justamente de ressonância magnética. O que isso quer dizer? Você entra através dessa cabine e ela vai projetar uma imagem dentro do nosso corpo. Olha só, galera, como é que nós vamos poder ter um tipo de foto do nosso coração, uma foto dos nossos ossos, uma foto da nossa estrutura muscular. Então veja que esse equipamento, para poder ter o funcionamento, ele precisa de uma energia e que nós vamos utilizar a energia elétrica. Então vejam, esses grandes equipamentos, essas máquinas, esses robôs, eles utilizam energia elétrica. Portanto, por isso que nós entendemos que a eletrônica é importante e ela está presente em todo o nosso dia a dia. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Vocês não podem esquecer de fazer a leitura do nosso livro. Ao final, tem um exercício. Olha só, o tio na próxima aula, ele vai corrigir o exercício do capítulo 3. Então, olha o final do exercício da prática do capítulo 3, que na próxima aula nós vamos corrigir. Mas agora nós vamos para a nossa prática. Então, papai e mamãe, você que possa estar assistindo, a partir de agora eu vou revisar como nós vamos fazer o primeiro acesso, ou seja, um cadastro que é muito simples.
do nosso simulador. Então, papai e mamãe, a gente pede muito que você possa seguir o seu filho só nessas primeiras aulas, porque o simulador ele é muito simples. Mas para poder fazer o cadastro, nós vamos precisar da sua ajuda. Não é, coleguinhas? Então, preste atenção e vem comigo. Então, olha só. Para poder fazer nosso cadastro, nós vamos primeiramente entender, não precisa baixar nada. Tudo é feito pelo navegador, pela internet. Então você vai colocar em algum site do busca a seguinte palavra. O nome do simulador é Tim, Quer, K-R, CAD, C-A-D. Quando nós colocarmos em Tinkercad, o primeiro resultado da busca já é o nosso simulador. Ele é um simulador de montagem de circuito e programação. Muito importante para que nós possamos ter os mesmos componentes que nós tínhamos na sala de aula no simulador. Então, nós vamos clicar nele e quando clicar neles, nós vamos abrir essa pasta. Bem, galerinha, quando nós clicarmos nessa página, você vai observar que você vai ter a opção aqui no canto direito de inscreva-se, faça seu cadastro. Então, pai e mãe, é muito simples. Então, vem comigo, ó. Eu vou clicar aqui. Observe que você vai ter 3 opções. Você vai criar primeiro a sua conta. Então, você não vai fazer um acesso. Você vai criar uma conta pessoal, ou seja, você acessa no terceiro link. Você vai ter 3 opções de e-mail. Se você tiver uma conta, se você estiver utilizando o aparelho iPhone, um iPad ou algum sistema que tenha o sistema operacional iOS da Apple, você vai clicar nessa conta. Se você está utilizando outro computador que tem a conta do Gmail da Google, você clica aqui. Mas se você tiver um e-mail que não seja da Google, uma conta que não seja da Apple, você vem para o primeiro. Vamos pegar esse exemplo? Eu vou clicar aqui. E ele vai o quê? Te pedir informações bem simples, nada demais. Ele vai perguntar de que país você veio. Eu vou dizer que eu vim do Egito, que nasci no mês de fevereiro, do dia 2 do ano de 1928. Então, quando eu colocar para poder avançar, ele vai pedir para que eu possa vincular um e-mail e colocar uma senha. Então, para poder vincular esse e-mail, eu vou colocar aqui, ó, teste, arroba, yahoo, yahoo, só um exemplo aqui, .com. Na senha, o que você acontecer? Você precisa seguir essa regrinha, que tenha letras, números e no mínimo 8 caracteres. Eu vou colocar qualquer senha aleatória. Então, o que acontece? Observe que depois que eu colocar para concordar, eu vou criar minha conta. E na hora que eu criar minha conta, ele vai entrar diretamente no ambiente já do seu filho, do nosso aluno. Então, eu vou agora entrar na minha conta. Digamos que você já tenha feito o seu cadastro. Você vai colocar aqui no lado esquerdo, entrar. No meu caso, eu tenho um e-mail da Google. Ele vai justamente, já que eu tenho vários e-mails, só pedir para poder confirmar. Já que depois que você faz o primeiro cadastro, se você não tiver outro e-mail cadastrado, ele já entra direto. No meu caso, como eu tenho vários, ele vai me perguntar qual é o e-mail que eu vou acessar. Aí eu vou colocar bem aqui o e-mail de Adriano. E aí ele vai me direcionar ao meu ambiente de montagem, ambiente de circuito. E aí, pai, vê como é que é muito simples? Veja que não precisa de dados pessoais, não precisa de endereço, de CEP, só vincular o e-mail e criar uma senha. Quando nós entrarmos, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Vocês vão ver que aqui é um ambiente. Aqui tem várias opções, mas entre as opções que nós vamos fazer é a montagem de circuitos para montar o nosso robô. E aí, galerinha, quem quer montar robô? E levanta o braço! Eu quero, você quer? Então, olha só. Quando for para poder montar, pai, é muito simples. Entrou no ambiente, coloca o nome circuito, o que o nosso colega, os nossos coleguinhas já estão agora cansados de escutar. Circuito eletrônico, circuito. Quando você colocar em criar circuito, ó, aqui já são os circuitos que o tio montou, ó. Olha o tanto de circuito. Agora, o tio, ele vai colocar para criar um novo circuito, ó.
Quando eu colocar para poder criar um novo circuito, aí, gente, vai começar a nossa mágica. Vai começar justamente toda a nossa alegria, toda a nossa diversão. É nesse ambiente, pai, que nós vamos poder montar. Então, toda essa parte cinza aqui, ó, é a parte que nós vamos trazer os componentes que estão aqui do nosso lado direito e arrastar para o meio. Por exemplo, eu vou pegar bem aqui um LED, ó. Vou clicar no mouse, segurar e arrastar. Vou pegar bem aqui, ó, uma bateria. Vou clicar na bateria, arrastar, segurando e soltar. E agora eu vou montar o meu circuito. E aí, galerinha, quem está lembrado que nós já montamos isso na aula passada? Se você assistiu a aula passada, então me ajuda aí a poder montar. O que acontece? Para poder montar um circuito, circuito lembra o quê? Trajeto, ou seja, o local em que a energia vai percorrer, eu preciso ter uma fonte de energia e o componente. Mas como é que essa fonte vai mandar energia para o componente? Através de um condutor. Então aqui, ó, pega o caderninho, dá uma pausa no vídeo que o tio agora vai começar a anotar umas coisas muito importantes. Vamos lá. Primeiro, o que nós precisamos para montar um circuito? Ó, circuito eletrônico. O que nós precisamos? Nós precisamos, pessoal, basicamente de 3 coisas, no mínimo 3 coisas. Eu preciso, primeiro, de uma fonte de energia, que nesse caso vai ser a nossa bateria. Eu preciso depois de o quê? De um condutor, ou seja, aquele que vai conduzir a energia da bateria para outro local, ou seja, condutor. Agora, vocês lembram do nome do componente do condutor? Quem é que faz isso? Eu estou escutando alguém falar fio? Alguém falar cabo? Até que está certo eu falar fio e cabo, mas o nome muito mais legal é jumper. Repete com tio, jumper. Mas tio, por que nós chamamos o fio condutor, o fio que conduz, o fio que transporta energia de jumper? Porque jumper vem do inglês saltar, ou seja, o fio condutor faz a energia sair de um ponto e ir para outro. A energia é como se estivesse pulando, saltando. Por isso que nós vamos chamar o fio condutor de jumper. Repete contigo, jumper. Então, olha só, eu tenho a fonte de energia, o fio condutor e eu tenho agora o terceiro, que é o atuador. Nossa, tia, o que é o atuador? É onde vai atuar a energia. Eu te pergunto, a energia que sai da bateria passa pelo jumper e vai ficar onde? Nesse caso, LED. Então, qual é o meu tipo de atuador? Eu tenho vários. Eu posso ter motor, só que nesse caso é um LED. Então, eu vou botar, por exemplo, aqui. Olha só. LED. Então, galerinha, se você observar, o que acontece? Eu vou até fazer uma setinha, ó. Eu vou ter a fonte de energia, que é minha bateria. Eu vou ter o jumper, que vai ser o meu fio condutor. Ele vai estar bem aqui no meio. E eu vou ter o meu atuador, que é o meu LED. Então, pega o seu caderno, dá uma pausa no vídeo e anota isso daí, porque é muito importante nós podermos registrar essas informações e ficar, ó, gravado. A nossa memória, ela é, obviamente, auditiva, mas também visual. Nós precisamos colocar no caderno para poder ler depois e ficar justamente memorizando tudo isso, ok? Então, olha só. Uma vez entendido, eu vou apagar isso daqui. Olha só. Opa, eu quero apagar só as setinhas. Vou apagar esse e esse. Então, o que acontece? Eu tenho agora o meu LED e a minha bateria. Vamos recapitular. Como é que eu ligo o meu LED? Eu preciso de uma fonte de energia, em que sai energia. Eu preciso de um fio condutor, que é o jumper. E eu preciso do atuador, que é o LED. Só que eu preciso saber uma coisa. Repete com o tio aqui, ó. Ó, polaridade. O que é polaridade?
polaridade significa, vem de posição. Você vai lembrar essa palavra aqui, ó. Posição. Ou seja, polaridade se refere à posição que a energia vai percorrer. O que isso quer dizer? Que nós vamos entender que a energia ela pode ter o lado positivo e pode ter o lado negativo. Então, a eletrônica ela precisa saber que os componentes ele tem de um lado o positivo e do outro o negativo. Então, para poder ligar, eu tenho que saber quem é o positivo e o negativo do LED e quem é o positivo e negativo da bateria. Então, como é que nós vamos entender? Se liga aí, como é muito simples. Nós vamos entender que é o seguinte: se eu tiver o positivo e o negativo do meu LED, da minha bateria, eu vou conectar com, olha só, eu vou ter que obrigatoriamente conectar em relação ao meu LED da seguinte forma. Se liga, se liga, se liga, se liga, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para poder dar certo a minha ligação, eu preciso conectar o positivo de um com o positivo do outro, o negativo de um com o negativo do outro. Olha como é que é muito simples. Se eu tiver bateria, o positivo da bateria tem que conectar com o positivo do LED. Se eu tiver com o negativo da bateria tem que conectar com o negativo do meu LED. Então, vamos achar como é que é, onde é que está o positivo e o negativo de cada um deles? Olha só. O tio vai pegar bem aqui e vai dar um zoom, ó. Se liga, se liga. Ó. Pam, pam. Olha só. Em relação à nossa bateria. A nossa bateria, ela tem algumas informações que já são desenhadas nela. Eu tenho aqui, por exemplo, o símbolo de mais. Esse mais se refere ao positivo. Se ele é o positivo de um lado, observe que ele está mais próximo desse lado aqui, ó. Quer dizer que o outro vai ser negativo. Agora, se eu sei que é um positivo e negativo, eu tenho que saber quem é um positivo e negativo também do LED. Mas eu queria dar uma dica para vocês. Sabe uma outra forma de nós sabermos quem é o positivo e negativo da minha bateria? Pega a setinha do mouse, ó. Você está vendo essa setinha? Sem clicar. Coloca em cima aqui dessa extremidade, ó. O que é isso? É a palavra positivo. Repete contigo. Positivo. Então, esse positivo, galerinha, ele se refere justamente ao lado mais. Se eu colocar a setinha agora, ó. Se eu colocar até aqui, ó. Negativo. Então, veja, eu já tenho identificado o positivo e o negativo da minha bateria. E do meu LED? Olha só, do meu LED, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão ter duas perninhas, né? A energia vai entrar por uma delas e ela vai sair pela outra. A perna inclinada, olha só, você vai olhar que tem duas. A perna inclinada, ela é a positiva. O tio vai até marcar bem aqui, ó. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Essa daqui é a positiva. Então, pensa comigo, pensa comigo. Se a perna inclinada é a positiva, a outra que é retinha vai ser o quê? Muito bem. Vai ser a negativa. Então, olha como é muito simples. Se eu tenho que conectar positivo com positivo, negativo com negativo, e agora falta só conectar os jumpers, o condutor. Então, olha só. Mas a minha bateria ela tá de um jeito estranho. Vamos tentar girar a nossa bateria? Como é que eu faço para poder girar a nossa bateria? Eu vou clicar em cima dela. Observe que depois ela tem uma marcação em azul. Eu só dou um clique. E vou aqui no canto esquerdo, ó, no canto esquerdo, ó. Giro, giro, giro. Pronto. Dou outro clique e o que eu observar? Eu tenho as polaridades da bateria direcionadas para o LED. Como é que eu faço agora para poder puxar o jumper? Olha, eu vou clicar nessa extremidade, ó. Seguro, seguro, seguro. Solto. Vou soltar no positivo, ó. Dou outro clique. Pronto. Veja, o positivo da bateria está conectado com o positivo do meu LED. Ei, tio, tem como eu saber se esse meu LED vai acender ou não? Ou eu só vou montar? Gente, é muito legal esse simulador, porque nós vamos poder sim saber. Olha só,
Se eu clicar bem aqui, ó, iniciar uma simulação, eu vou poder saber se o LED ligar, deu certo. Se não ligar, é porque deu errado. Vamos ver? Vamos ver? Olha só, olha só. Não deu certo. Alguém pode me dizer por que que não deu certo? Eu estou escutando alguém dizer que não deu certo porque só está ligado o lado positivo. Veja que a energia é um circuito. Circuito é um trajeto que vai ter um começo, um meio e o fim. E nesse caso, ele vai ter que sair da bateria, ir para o LED e voltar para a bateria. Eu vou parar a simulação. Agora eu vou clicar aqui na outra perna negativa do LED e clicar na perna negativa da bateria e soltar. Veja que eu tenho positivo de um com positivo de outro, negativo de um com negativo do outro. Iniciando a simulação. Olha só, galerinha. Bate aí, bate aí. Isso! Deu certo a nossa ligação. Então, vamos revisar? Olha só, nós já fizemos essa ligação na aula passada, nós estamos revisando, mas na próxima aula nós vamos fazer uma outra ligação muito mais legal, porque vai envolver justamente controle da energia. Então, vamos recapitular. Para poder montar o nosso circuito, nós precisamos de, no mínimo, 3 partes. Que partes são essas? Repete comigo. Olha só. Eu tenho a primeira delas, que é o quê? Espera aí. Que é a minha fonte de energia, que no caso é a minha bateria. Depois eu preciso de um condutor, que é o meu jumper. Depois eu preciso de um atuador, aquele que vai receber energia, que no caso é o LED. Mas para poder montar, eu preciso saber que nós precisamos o quê? Entender que existe uma polaridade. E o que é a polaridade? É a posição da energia. Se eu ligar de qualquer jeito, não vai dar certo. Então, na polaridade, eu sei que eu tenho de um lado o positivo, ó, de um lado eu tenho o positivo e do outro eu tenho o negativo. Então, como é que é a conexão correta, a ligação correta? É o positivo da bateria com o positivo do atuador, o negativo da bateria com o negativo do atuador. Se eu inverter, não dá certo. E aqui eu estou observando que eu posso montar um LED. Mas antes de encerrar nossa aula, olha só, eu vou parar a simulação e dar uma dica para vocês. Vocês querem mudar a cor do LED? Ó? Se você clicar aqui, ó, eu vou até fazer assim, ó. Eu vou apagar isso daqui, ó. Se você quiser mudar a cor do LED, você clica no LED. Olha só, se liga, ó. Você vem em cor, coloca em verde, ó. Nossa, que massa demais, olha só. Inicia a simulação. Nossa, tio, você pode mudar para a cor verde, para a simulação, mudo. Vou colocar agora a cor azul, ó. Nossa, que legal. Mas você não pode mudar, você não precisa mudar só o LED. Você pode mudar a cor, sabe de quem? Do jumper, ó. Eu vou clicar nesse jumper, vou sair do verde e vou colocar, por exemplo, ó, rosa. Eu posso colocar o outro também, ó, de outra cor, ó. Eu posso colocar aqui, ó, roxo. Eu posso mudar isso daqui para amarelo e assim por diante. E os nossos projetos cada vez ficam mais legais. E aí, galerinha, deixa eu perguntar, vocês gostaram? Então, eu quero que vocês possam pensar o seguinte. Olha o que o tio pediu. No capítulo 3, vamos ler o capítulo 3. No final tem um exercício. Na próxima aula, o tio ele vai pedir para a gente corrigir e eu vou comentar as perguntas. Papai, mamãe, se você não tiver agora, ou então se você não puder agora, depois dá uma olhadinha no meio desse vídeo, no começo dessa prática, porque eu revisei como é o acesso ao nosso simulador. E você, coleguinha, se você não estiver do lado do papai, fala para o papai fazer o seu cadastro o mais rápido possível. E aí, vocês gostaram? Então, espero vocês até a próxima aula. Fui!